Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um tema que, se não todas, a maioria das mamães passam, que é sobre o Terrible 2. Eu já ouvi falar desse tema há um bom tempo atrás, antes da Lívia nascer. Eu tava grávida dela, já tinha visto alguns vídeos sobre isso, lido alguns artigos, algumas matérias. E, enfim, o que é o Terrible 2? Ele é mais conhecido como a adolescência da criança, é quando a criança está passando numa fase, deixando de ser o bebezinho e tendo a sua própria opinião. Quando ela vai contra as vontades dos pais, você diz não, ela vai lá e faz. É basicamente isso, ser totalmente do contra. E isso tá acontecendo bastante aqui em casa. Geralmente é entre 1 ano e meio a 3 anos que acontece essa transição da criança. Sim, eu vou contar um pouquinho da experiência que a gente tá tendo. O primeiro episódio que eu me lembro disso acontecer foi no ano passado, no Natal. Um pouquinho antes do Natal, na verdade, que a gente saiu pra comprar presentes, né? Eu fui comprar presente pros meus irmãos, comprar presente pra ela e tal. E aí a gente entrou numa loja e ela queria um carrinho de boneca. Eu ia mesmo comprar o carrinho pra ela, mas ela começou a fazer o maior escândalo dentro da loja, porque ela não queria deixar que eu pagasse o carrinho. Aí, e assim, nunca tinha tido um episódio assim com ela. Ela sempre foi uma criança muito fácil de lidar. E aí aconteceu isso e eu fiquei meio em choque, porque eu tava sozinha na loja. E isso daí aconteceu, eu pensei, meu Deus do céu, sério mesmo que isso vai acontecer comigo aqui agora? E aconteceu. Aí, depois disso, a gente foi encontrar com o Chris, ele tava saindo da loja, nós fomos encontrar com ele, que a gente ia voltar de carro com ele embora. Chegando no carro, ela não queria entrar no carro. E ela armou o maior berreiro. E aquele dia o tempo tava meio feio, assim. E aí começou a chover. E daí ela começou a chorar, gente. Ela chorava e tava chovendo ali. E ela chorando, 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 porque ela não queria entrar no carro. Ela queria ficar na rua, empurrando a boneca dela na chuva. E aí foi o primeiro episódio, assim, que eu vi, que eu associei com o Terrible 2. Ela tava com 1 ano e 4 meses. E aconteceu isso. Depois desse episódio, começaram a acontecer... Assim, ela voltou a ser uma criança normal, não aconteceu nada, tava tudo bem. Mas aí eu comecei a perceber que, assim, ela tava me desafiando, sabe? Tudo que eu falava, ela ficava me olhando, fazia uma cara de tipo, ah é, mãe? Eu vou fazer, tá bom? E assim, sabe? Começou a fazer essas coisas. Mas aí, passou e ela ficou normalzinha de novo. De uns tempos pra cá, ela começou a me desafiar de novo, mas agora tá mais intenso, assim, sabe? Porque ela tá falando, ela tá muito mais decidida, você consegue conversar com ela mesmo, ela conversa super bem. E aí ela tá dando de me confrontar, assim. Eu falo, Lívia, não faça isso. Ela fala, não pode, mamãe, não pode. E continua fazendo olhando pra minha cara, sabe? E isso me irrita de uma maneira que vocês não têm noção. Eu sou uma pessoa muito estourada, então eu tenho que ter uma paciência com ela gigantesca. Ela testa muito a minha paciência, muito mesmo. Ela também chega um momento assim que ela fala assim pra mim, não quero obedecer a mamãe. Não quero obedecer a mamãe. E eu vou falando as coisas pra ela e ela vai falando, não quero obedecer a mamãe. Aí eu tenho que conversar, falar que ela tem que obedecer, que as coisas não são assim e tal. Vou explicando tudo pra ela como que é. Mas não é fácil, gente. Não é fácil. É um teste de paciência mesmo. Você tem que estar com a cabeça no lugar, porque senão você estoura com a criança. E isso daí é pior ainda, né? Porque se você for tratar de igual pra igual, estourar o tanto que a criança já tá estourada com ela mesma, porque imagina, são milhões de mudanças na cabecinha da criança. E aí, do nada, ela começa a ver o mundo de uma forma diferente, começa a entender melhor as coisas e começa a conversar melhor, sabe o que ela quer, o que ela não quer. E não é mais do seu jeito. Por exemplo, quando a Lívia era pequena, ela comia de tudo. Qualquer coisa que eu colocasse na boca dela, ela comia. Hoje em dia, não. Ela seleciona o que ela quer comer. E se ela não quer comer, ela não come. Se tem uma coisa que ela não gosta muito de comer, é frango, por exemplo. Ela não gosta muito de carne.
Então, às vezes eu vou dar comida pra ela, ela só quer o arroz. Não quer mais nada, não quer feijão, não quer carne, não quer nada. Eu só dou o arroz pra ela. Eu prefiro que ela coma do que fique sem comer. Mas aí eu converso, eu explico. Só que ela come super bem. Assim, ainda qualquer coisa que eu der, ela come, mas ela seleciona um pouquinho. Então, a criança sabe o que ela quer e o que ela não quer. E a gente tem que ter paciência. Porque é uma transição na vida deles. É uma coisa, eles estão passando por isso e a gente tem que dar o suporte. Porque se a gente não der o suporte, vai ser pior. Porque imagina a criança chega e começa a gritar, espernear, não sei o que, e você começa a gritar com ela, começa a falar um monte de coisa e tal. Ela vai achar que ela deve agir desse jeito também. Porque ela vai pensar, poxa, minha mãe tá agindo assim, então acho que é assim que eu tenho que agir também. E não é certo. Você quer criar uma criança explosiva que não aceita nada, não aceita ouvir nada e tal? Não tem como. Então, o que eu faço aqui? Eu tento agir com a maior paciência. Eu não vou dizer que todo tempo eu sou paciente, que às vezes não acabo gritando um pouco com ela. Não gritando, mas falando um pouco mais alto, que eu não fico estressada com isso, porque eu fico. Eu sou ser humano. Mas você tem que saber agir. Tem que saber como que vai. Como que você vai conduzir as coisas, entendeu? E uma coisa também que ajuda muito é a questão da escola. A escola tá ajudando demais nessa questão. Ela vai pra escola, ela tem contato com outras crianças, com outras pessoas, né? As tias são super atenciosas, super carinhosas e tal. Então isso tem ajudado bastante nessa fase dela. Então, o Terrible 2 nada mais é do que a adolescência da criança mesmo. Na sua adolescência, né? A adolescência que a gente lembra, eu garanto que você era insuportável. Da mesma forma que eu era muito insuportável quando eu era adolescente. Então a criança vai acabar ficando um pouco chatinha também. Na tua adolescência você era uma pessoa insuportável, com certeza, tinha os teus problemas, estava passando por muitas coisas, cheio de hormônios e tal, não sei o que. Com a criança é a mesma coisa, mas é um pouco diferente porque tem um pouquinho de tem toda aquela inocência, né? Ela não sabe ainda o que é certo e o que é errado totalmente, não tem uma ideia totalmente formada sobre isso. Então a gente tem que conduzir, tem que dar o caminho, tem que levar a criança, mostrar, ó, isso é certo, isso é errado, você não vai conseguir as coisas gritando, você não vai conseguir as coisas do jeito que você quer, na hora que você quer. Existe um tempo, existe um limite. Então, tudo isso, você não pode se render também a toda birra que a criança fizer. Ela se jogou no chão e porque quer um doce ou alguma coisa assim, e você vai, tá, filho, que aí vai achar que é certo fazer isso, entendeu? Então, assim, você tem que explicar, ó, não é assim que funciona, se você quer tal coisa, você pede, você tá merecendo, e você conversa bem com a criança para que ela entenda o que é certo ela fazer e o que não é. Eu vou tentar gravar alguma coisa, quando a Lívia der um ataque de histeria, que ela tem bastante, eu vou tentar gravar para mostrar para vocês como que eu faço com ela, como que eu converso com ela, como que eu explico. Como eu já falei, eu estouro às vezes, é claro que eu estouro, mas tudo com moderação, né? Ela é uma criança muito carinhosa, muito amorosa. Ela tá o tempo inteiro me beijando, falando eu te amo e tudo mais. E tudo isso é porque eu faço isso com ela. Eu tô o tempo inteiro beijando, abraçando, brincando, apertando ela e falando que eu amo ela. Eu brinco, eu faço um monte de coisa. Então isso é muito importante. A gente nunca pode deixar que esses problemas, essas transições afetem o teu afeto com a criança. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que esse vídeo sirva de exemplo, sirva de molde para vocês, que vocês consigam absorver alguma coisa disso. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei, se inscreve no canal e me acompanhe nas redes sociais para saber tudo o que está acontecendo. Beijo, tchau!